Olá, pessoal! Hoje vamos reforçar a leitura que pedi para vocês fazerem dos textos e dos vídeos que eu pedi para vocês assistirem. Partindo do princípio, realmente todas as coisas são feitas de algum material, que são feitos de alguma matéria. Até mesmo nós, seres humanos, assim como sangue, coração, os ossos, entre tantas outras coisas. Vamos usar de exemplo a figura do slide, o bolo. Quando estamos preparando um bolo, juntamos vários ingredientes. Podemos dizer que várias matérias, vários materiais, onde forma uma massa. Ao colocá-la em contato com um tipo de energia, ela se transforma virando um bolo. Isso se chama transformação química. Lembram que já estudamos isso? Nesse slide, vamos ver os estados físicos da matéria. Na imagem, podemos encontrar água no estado sólido, líquido e gasoso. Os corpos observados no estado sólido têm duas características importantes: formas e volume constante, em condições controladas de temperatura. E o volume ocupado por um corpo sólido também não muda se a temperatura ambiente for mantida. Já o líquido não apresenta uma forma constante. Ele adquire a forma do recipiente em que está. Já o gasoso, nem o volume e nem a forma são constantes. Ele ocupa o volume interno do frasco e toma a sua forma. Nesse slide, podemos dizer que os sólidos não são tão sólidos e líquidos não são tão líquidos. Por quê? Usamos de exemplo a massa de modelar. Ela é sólida, porém conseguimos moldá-la. Assim como o mel, é líquido, porém viscoso. Demora mais tempo para escorrer e tomar a forma do recipiente. Então, o sólido da massinha não é tão sólido assim, e o líquido do mel não é tão líquido assim. Agora nós vamos ver as mudanças de estado físico. A vela, ela é feita de parafina. Ela está no estado sólido, é duro. Quando colocamos fogo, o calor faz com que ela derreta, e com isso ela passa para o estado líquido. Essa transformação chamamos de fusão. A forminha de gelo. Para enchê-la, colocamos água no estado líquido. Ao levá-la no congelador, passado algumas horas, aquela mesma água virou gelo, está no estado sólido. Dizemos que essa transformação do estado líquido para o estado sólido é chamada de solidificação. Nesse slide, temos também a passagem do estado líquido para o estado gasoso, ao fervermos uma panela de água. Como assim, Pro? Quando nossas mães estão lá fazendo o arroz, por exemplo, ela coloca a água para o arroz cozinhar, certo? A água começa a ferver, E fervendo, ela vira vapor, ela some, certo? Então, ela do líquido ela está passando para o gasoso. Essa transformação é chamada de vaporização. Agora, temos também os dois modos distintos da vaporização, a ebulição e a evaporação. Prestem atenção, nós temos vaporização e da vaporização sai duas alternativas, a ebulição e a evaporação. A evaporação é quando a água vai sumindo, evaporando. Por exemplo, de piscina, lagos, a roupa que está molhada no varal. Essa evaporação acontece com a energia que recebe do sol, que ocorre a qualquer temperatura. Já a ebulição
é a vaporização mais intensa, que é a água líquida passando para o estado gasoso, que ocorre sempre na mesma temperatura. Aí entra o exemplo do arroz que eu acabei de falar para vocês. Olha os exemplos nesse slide. A água fervendo acontece a ebulição. O fogo não muda sua temperatura, ao menos que nós mudamos. Já a roupa no varal ocorre a evaporação, pois a temperatura do sol não é a mesma o tempo todo. Temos também a condensação, que é a passagem do estado gasoso para o líquido. A condensação ocorre quando o vapor ou o gás atinge uma temperatura inferior do seu ponto de ebulição. No caso do vapor de água, por exemplo, a condensação começa quando a temperatura está abaixo dos 100 graus Celsius. Assim, o estado gasoso da água vai se transformando em gotículas líquidas, virando novamente líquido. Olha o exemplo do copo escorrendo, as gotinhas de água. Do que a matéria é feita? Se retirássemos uma gota de água de algum lugar, como uma lagoa, ao observarmos com microscópio ou lupa, notaríamos impurezas como sais minerais e pequenos seres vivos. Já uma gota livre de impurezas e seres vivos, notaríamos alguma coisa? Sim. A água também é feita de alguma coisa, que são pequenas partículas separadas uma das outras. E cada uma dessas partículas minúsculas recebe o nome de moléculas. Então, dizemos que a água é uma substância formada por um único tipo de molécula. E podemos dizer também que as moléculas são feitas de partículas ainda menores, chamadas de átomos. E por que será que chamamos a água de H2O? Porque a água é formada por 3 átomos, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Por isso que fica H2, 2 de hidrogênio, O de oxigênio. Abaixo eu coloquei um vídeo para vocês entenderem melhor. Espero que gostem. Agora, para finalizarmos, vimos que através de algum tipo de energia podemos ter várias transformações. Com isso, podemos dizer que a energia é tudo aquilo capaz de produzir transformações na matéria. Qualquer dúvida que vocês tiverem, utilizem esse canal, a Agenda Edu, que sempre estarei disponível para vocês, tá bom? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui. A gente marca uma conversa online para quem não entendeu, tá bom? Estou sempre à disposição de vocês. Beijos e muita saudade.